Não sei se todos aqui têm contato mais direto com os vereadores, mas eu sou o professor Euler. Mas hoje eu vou conversar com vocês aqui não como vereador. Tá? A ideia hoje, que a Dani me chamou, é para conversar com vocês como professor. Eu dou aula no ensino médio, ou mais especificamente eu dou aula em cursinho. Não sei se todo mundo conhece o Positivo, né? Então eu estou há 28 anos lá no Positivo como professor de cursinho, dou aula de física, mas não vou falar de física, tá? Então fiquem tranquilos, a ideia não é essa. Quem aqui está no no terceiro ano do ensino médio? Terceiro ano, tá. No segundo? Alguém no primeiro? Não, no primeiro não. Tá bom, eu acho que é o público ideal mesmo eu conversar com o pessoal que está no terceiro e segundo, porque, entre outras coisas, mas o principal... Você está em que ano? Terceiro, tá bom. O principal que eu quero falar hoje aqui é a respeito do Enem. Acredito que aqueles que estão no terceiro ano, se não todos, a maioria vai acabar participando do Enem. Os que estão no segundo ano vão se preparar também já para o ano que vem. E talvez, se você não vai fazer o Enem, não vai fazer o Enem, mas vai fazer o vestibular da Federal ou algum outro vestibular. Então eu queria trazer algumas informações aqui para vocês, para de alguma forma contribuir. A Dani pediu para que a gente tivesse hoje um papo não político, mas um papo relacionado à educação e que, com esse tempo todo que eu trabalho em cursinhos, o que eu poderia falar para vocês e que, de alguma forma, possa fazer uma diferença no teu rendimento aí nos vestibulares e no Enem. Então, eu vou fazer uma introdução, tentar ser o mais breve possível nela, e depois eu vou exatamente para um ponto que, onde eu vou, eu falo isso aí. Existem segredos a respeito da prova do Enem, que a maioria dos alunos não conhece, acho que é uma coisa que tinha que ser muito mais difundida, e esses segredos afetam, impactam diretamente a nota. É possível você aumentar a tua nota no Enem, sem para isso você ter que saber mais física, ou mais matemática, ou mais geografia, ou mais história. Então, independentemente do conhecimento que você tenha das matérias, existem segredos na hora de você resolver a prova e esses segredos aumentam demais a sua possível nota. Então é sobre isso basicamente que eu quero falar. Mas vou fazer uma rápida introdução, tá? Aqui eu estava tampando vocês? Não, né? Dá para ver ali. Bom, primeira coisa é fazer uma diferença do que é o seu trabalho como aluno. O que é o seu trabalho na escola e seu trabalho em casa. São trabalhos diferentes. Na escola, obviamente, o trabalho que você tem ali é um trabalho coletivo. Não é você sozinho, é você com todos os seus colegas em sala de aula. E aí é um trabalho coletivo e, de certa forma, não totalmente, mas de certa forma, um trabalho passivo. Porque, se for pensar bem mesmo, você está mais como ouvinte do que qualquer outra coisa. O professor faz um papel ali, talvez, de maior tempo de exposição. Os alunos até participam, num momento ou outro, mas mais passivamente. Então, o trabalho na escola é um trabalho coletivo e passivo. E a hora que você chega em casa depois da escola, tem que ser exatamente o contrário. Em casa é um trabalho individual. Eu vou estudar em grupo. Putz, normalmente essa história de estudo em grupo não funciona. A gente mais fica conversando, um brincando com o outro, do que realmente estudando. E em casa, o trabalho, além de ser um trabalho individual, aí tem que ser um trabalho ativo. É você sozinho. É você tendo que ir atrás ali de recordar a matéria, de mais informação. E, pessoal, eu tenho uma filha que está fazendo hoje, exatamente hoje, 16 anos. Mais ou menos a mesma idade de vocês aqui, ela está terminando o segundo ano. Putz, eu sei exatamente como é que é. Chega em casa, a concorrência é muito grande. Tem muita coisa mais legal, vamos dizer assim, do que efetivamente estudar. Celular, hoje com um monte de aplicativos que a gente tem aí, seja WhatsApp, seja Instagram, outras redes sociais, Discord, é isso? Outras redes sociais. Aí você tem joguinho no celular, tem joguinho no computador. Então a quantidade de outras atividades possíveis, eu sei que é gigantesca. Agora, aí é uma questão de foco. E não é fácil. Eu falo com a minha filha todo dia, ano que vem você vai estar fazendo o terceirão, você vai se preparar para o vestibular. E mesmo eu sendo professor de cursinho, é uma luta diária com ela. E eu sei que é uma luta diária dela com ela mesmo. Ela tentar vencer, às vezes, essa inércia, essa distração com outras coisas, para ela se dedicar e estudar um pouquinho. Mas o que eu tento convencê-la é que vale a pena. Faz toda a diferença. Aquilo que você começa a estudar, sei lá, desde o primeiro, segundo ano, você economiza no terceiro. Porque chega uma hora em que a pessoa fala, bom, agora tem que ir. Chega um momento que eu falo, agora não tem jeito, eu vou ter que me preparar para o vestibular. E aí se deixou a vida escolar inteira acumular,
é muito sofrimento no ano de preparação. Então, o trabalho em casa é um trabalho que depende, obviamente, de você. Isso aqui é uma frase que eu gosto de comentar com os alunos, porque é uma frase que eu aprendi, eu ouvi pela primeira vez, no ano que eu fiz cursinho. Quando eu tinha lá 17 para 18 anos, eu fiz um cursinho para me preparar para o vestibular. Eu queria fazer engenharia mecatrônica, que era um curso novo que estava surgindo. Eu sou de São Paulo, né? Então era um curso novo que estava surgindo lá na USP, na Universidade de São Paulo. E aí, nesse ano, os nossos professores falavam isso, ó, matéria dada é matéria estudada. Ou seja, você teve a matéria de dia, em seguida você já vai lá e estuda. Você não pode deixar de estudar uma matéria que você teve. Só que aí, passado um tempo, um outro professor me falou a respeito de um tema e ele completou essa frase. Ele falou assim, ó, matéria dada é matéria estudada no mesmo dia. Putz, isso faz toda a diferença. E eu queria explicar para vocês por que isso aí faz diferença. Matéria dada é matéria estudada no mesmo dia. Você estudar aquilo que você viu na escola no mesmo dia é muito mais eficiente do que se for estudar no dia seguinte, 10 dias depois, um mês depois de uma revisão. E por um aspecto que tem a ver com a formação do nosso organismo, no caso ali a formação cerebral. Todos nós temos dois tipos de memória. Uma memória que é chamada memória de curto prazo, e eu não estou usando termos médicos, tá? Científicos, estou usando termos aqui do cotidiano. A gente tem uma memória que é chamada memória de curto prazo, e uma outra memória que é chamada memória de longo prazo. Putz, e é essencial que a gente tenha essas duas memórias. É importantíssima essa divisão, sabe por quê? Se eu perguntar para você o que você almoçou agora, é bem provável que você lembre. É normal que a gente lembre o que almoçou há cerca de 2, 3 horas atrás. Agora, se eu perguntar para você qual foi a roupa que você vestiu 5 dias atrás, tomara que você não lembre. Porque se você ficar guardando essas informações inúteis na tua cabeça, chega um momento que não cabe mais nada. E como é que o organismo se defende de ficar guardando essas informações inúteis? É assim, a hora que você vai dormir, ocorre uma espécie de uma lavagem química no teu cérebro. Sempre, toda noite, na hora que você vai dormir, uma série de substâncias lavam a sua memória de curto prazo. E aí, limpa essa memória, tira aquelas informações diárias, do cotidiano. A placa de carro que você viu e de repente naquele momento você guardou aquela numeração, um número de telefone que não te interessa para nada, mas sem querer ficou memorizado, aquilo que você comeu no dia, a roupa que você vestiu, essas coisas, de certa forma, meio inúteis, que não tem por que você continuar lembrando, naquela noite a sua memória é apagada, a memória de curto prazo é apagada por algumas substâncias químicas. O que é ótimo, como eu falei, né? Imagine se você fosse lembrar tudo o que acontece na tua vida. Você lembra o nome de todo mundo que você conheceu, você lembra o telefone das pessoas, você lembra a placa de rua que você viu, você lembra o número da casa de cada pessoa que você conhece. Caramba, a gente ia ficar louco. O tanto de informação inútil guardada na cabeça. Então, felizmente, todas as noites, nosso cérebro sofre uma limpeza, nessa chamada memória de curto prazo. Só que existe uma outra memória, essa a mais importante para todos nós, a memória de longo prazo. Para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, putz, essa memória é essencial. Você precisa lembrar tudo que você aprendeu ao longo da tua vida escolar. Ou você está no 3º ano, em especial um ano de revisão, você precisa lembrar tudo que você reviu nesse 3º ano. Então, essas informações precisam estar na memória de longo prazo. E como é que você pega uma informação que está originalmente na memória de curto prazo e transporta para a memória de longo prazo, para que você lembre dela por vários e vários meses, anos, e chegue lá na data do vestibular do Enem, lembrando aquela matéria? Há um segredo para isso. E é aí que você pode condicionar o teu cérebro a trabalhar a teu favor. Funciona da seguinte forma, você está hoje na escola, eu vou dar um exemplo da minha matéria, tá? Eu sou professor de física, vou falar, por exemplo, energia cinética, que certamente todos vocês já ouviram falar, Você tem a massa de um corpo, você tem a velocidade dele, para calcular a energia cinética, pega a massa, a velocidade ao quadrado e sobre 2. Tá? Então, estou dando um exemplo que se você não lembra, mas eu sei que você já viu alguma vez na vida. Pois é, você de manhã, na aula, você teve lá o assunto energia cinética. Aí você chega em casa e você resolveu falar, não, eu vou estudar agora. Acabei de ter essa aula de manhã, eu vou estudar agora. Aí você pega e lê a teoria. No que você está lendo a teoria, está escrito lá, energia cinética mv² sobre 2. Falou, bom, já estudei essa teoria, agora eu vou fazer exercício. Vai para a primeira questão, tem lá que usar mv² sobre 2. Vai para outras 3, 4, 5 questões, e em todas elas você usa a energia cinética, mv² sobre 2.
chega um momento que teu cérebro fala assim, opa, alguma coisa especial está acontecendo aqui. Essa pessoa está repetindo tantas vezes a tal da energia cinética, isso não pode ser à toa, deve ser algo muito importante para ela, e por ser algo importante, ela viu de manhã, está vendo agora de novo, está reprisando e tudo mais. O reforço de uma mesma informação várias vezes naquele dia faz com que o teu cérebro interprete, isso aqui é importante, não merece ficar na memória de curto prazo, isso eu tenho que jogar para a memória de longo prazo. Então, quando você reforça as ideias, seja fazendo exercício, seja estudando a teoria, o cérebro entende que aquilo tem que ser levado para a memória de longo prazo. Agora, imagine se você chega em casa, você viu a energia cinética, aí você fala, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar aqui na boa, tranquilo, aí você pega e vai dormir à noite. A hora que você dorme, o que acontece? A limpeza química da tua memória de curto prazo. E a hora que você faz essa limpeza química, no dia seguinte você já não lembra mais direito daquilo e não tem a chance daquela informação ser jogada para a memória de longo prazo. Portanto, estudar a matéria no mesmo dia que você teve faz toda a diferença. É ali que você consegue o máximo aproveitamento dela para que ela seja levada aí para o seu futuro, na tua memória de maior duração. Tá? Bom, uma coisa que eu costumo falar com os meus alunos lá no terceirão, no cursinho, a gente tem que saber jogar o jogo. Né? O vestibular, pessoal, e acho que vocês já devem ter pensado nisso, o vestibular não é justo. O vestibular não é uma prova para medir justiça, nada disso. O vestibular, o Enem, eles não medem quem é o melhor aluno. Não sei se já pensou nisso. Né? Não necessariamente é o melhor aluno que vai ter a melhor nota. Só eu tive a vida inteira o melhor histórico escolar da minha escola. Entre todos os alunos, eu tive a melhor nota o tempo todo. Não quer dizer, pode até ser, e há uma tendência de acontecer de você ir bem, né, na prova. Mas não é o fato de você ter sido o melhor aluno histórico escolar exemplar a vida inteira que vai fazer você ter a melhor nota no vestibular. Às vezes você vê um colega seu que durante a vida escolar inteira foi pior que você, chega no vestibular e o cara tira uma nota melhor. Né? E é lógico que você vai pensar assim, poxa, o vestibular não é justo. Eu era melhor aluno que aquele candidato e ele tirou uma nota melhor. Só por um motivo simples. O vestibular não mede exatamente conhecimento, ou só conhecimento. O vestibular ele é baseado em questões. Você tem lá 70, 80, 90 questões, depende da prova. Então o que o vestibular mede? O aluno que acerta mais questões. Se você não sabe direito aquela matéria, mas você acerta a questão, o vestibular não sabe se você sabia direito o assunto ou não. Você acertou. E se você acertou tudo no chute, eu sei que é pouco provável, mas se você acertou tudo no chute, para a prova do vestibular, parece que você era o melhor aluno, era o melhor candidato. Então, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, quem está fazendo preparação, é foco naquilo que o vestibular te cobra. O vestibular te cobra acertar exercícios, você tem que se tornar um ótimo resolvedor de exercícios. Ah, então você está falando que a teoria não interessa. Não, a teoria é essencial. Sem a teoria, você não tem nem você não tem nem acesso a começar a resolver os exercícios. Mas tem aluno que fala, eu sei toda a teoria e não acerto questão nenhuma. Você pode ser um ótimo aluno, mas para o vestibular a sua nota vai ser horrorosa. Né? Então, quem pensa no vestibular tem que pensar nisso. Eu tenho que me transformar num ótimo matador de exercícios. E aí, uma das maneiras mais eficientes de você, então, se tornar um ótimo matador de exercícios é simulado. Né? Treinar com provas anteriores. Meu foco é passar na Federal do Paraná. Pega as provas anteriores dos últimos anos da Federal e dá uma olhada ali, para você ver o estilo de prova. Como é que aquele examinador se comporta, que tipo de pergunta que ele gosta de fazer. Pegue também os chamados simulados. Vocês têm hoje um acesso que anos atrás ninguém tinha, a internet. Entra lá no Google, você faz a prova que você quiser, a hora que você quiser. Você tem exercício de qualquer matéria que você queira, basta colocar o tema. Né? Então, treinar com exercícios é um método muito eficiente. Afinal, são exercícios que caem nas provas de vestibular e no Enem. Bom, eu quis fazer essa introdução aqui, para agora a gente começar com aquele que eu considero que é o foco realmente aqui da nossa conversa, que é o Enem desse ano. E eu quero falar basicamente sobre esses dois temas, porque esses dois temas no final é que vão, pela explicação que eu vou dar, impactar a tua nota no Enem. Um dos temas são as chamadas habilidades e competências. Já ouviram falar dessas palavrinhas sobre o Enem ou não? Habilidades e competências? Eu vou explicar um pouquinho o que são. E depois, que eu acho mais importante aí, TRI, é a chamada teoria resposta ao item. Habilidades e competências, elas moldam como vai ser feita, elaborada a prova do Enem.
TRI, teoria resposta ao item, ela vai dizer como é que sua prova vai ser corrigida. Então, esses dois temas tratam de como a prova é elaborada e como a prova é corrigida. E se você entender bem como essas coisas funcionam, a chance de você aumentar a tua nota, conhecendo a regra do jogo, é com certeza maior. Então, vamos lá, vai. Eu quero fazer uma diferença entre o vestibular tradicional e o Enem. São dois exames, são duas provas, mas com características aí bem diferentes. O vestibular, eu coloquei um textinho ali, ó. O vestibular ele é baseado naquilo que a gente chama de objetos de conhecimento. As pessoas costumam, numa linguagem mais popular, chamar de os conteúdos, né? Energia cinética é um conteúdo, energia potencial é outro, energia mecânica, velocidade média, resultante centrípeta. Estou falando aqui da minha parte da matéria, que é a mecânica, né? Esses são os conteúdos. O vestibular ele é baseado nisso, nesses conteúdos, objetos de conhecimento. E a finalidade do vestibular é aquela ali, ó, é avaliar o que você conhece. Então, eu vou dar um exemplo, eu sei que simplificado, um exemplo meio ridículo, não cai tão simples assim nas provas, mas seria a ideia. De novo, energia cinética. O vestibular chega e fala assim, ó, sabendo que a massa do corpo é 20 quilogramas e que a velocidade dele é 5 metros por segundo, eu quero que você calcule a energia cinética. Aí você vai falar, pegar a massa, vai pegar a velocidade ao quadrado, dividir por 2, e você descobriu a energia cinética. O vestibular ele se baseia mais ou menos nisso. Ele se baseia em cobrar de você o que você sabe. Você sabe energia cinética? Então me mostra que você sabe. Essa é a base do vestibular. O Enem tem uma diferença. Ó. O Enem ele não é baseado nos objetos de conhecimento, ele é baseado em habilidades e competências que eu já explico o que exatamente são. E aí a finalidade das questões do Enem não é saber o que você sabe. O Enem não quer avaliar o que você sabe. O Enem quer avaliar o que você sabe fazer com aquilo que você sabe. Faz uma grande diferença, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu posso perguntar para você o que é, como é que calcula a energia cinética. Tá bom, você vai lá, calcula e fala, eu sei isso. Agora imagine isso usado num contexto da vida real, um contexto cotidiano, um contexto que efetivamente interessa. Vocês aprendem lá, por exemplo, as chamadas usinas hidrelétricas, né? A usina hidrelétrica ela é construída tendo um reservatório gigantesco de água colocado a uma certa altura. Quando você tem uma massa colocada a uma certa altura, ela armazena o que a gente chama de energia potencial. Aí quando você abre as comportas da usina, essa água começa a escoar e aí a energia potencial é transformada em energia cinética. E essa energia cinética vai ser usada para movimentar as turbinas daquela usina. Putz, é outra coisa. Uma coisa é você saber calcular a energia cinética, parece até meio sem utilidade. Outra coisa é você entender mecanismos da vida real em que a energia cinética está inserida, né? O Enem está mais preocupado com isso. O que você sabe fazer com as coisas que você aprende na escola? Porque se você não souber fazer nada com aquilo, foi pouco útil. Essa que é a verdade, né? A gente não aprende as coisas por aprender, a gente aprende as coisas para que elas tenham alguma utilidade na nossa vida, né? Então o Enem ele baseia-se nisso. O que você sabe fazer com as coisas que você aprendeu? Quer que volte ali? Estava tirando a foto? Quer que volte? Não? Deu? Bom, agora o que eu acho que é a coisa mais importante, que eu começo aqui e daqui a pouco a gente chega à conclusão. Como é que é calculada a tua nota num vestibular tradicional? Pegar a prova da Federal, por exemplo. Se acerta uma questão, você faz 1 ponto. Se acerta 2 questões, você faz 2 pontos. E acertou 10 questões, 10 pontos. Não interessa se a questão é mais fácil ou mais difícil. Concordo com isso ou não? Prova da Federal, se eu acertar a questão mais difícil da prova, aquela que é impossível, eu fui lá e acertei. Ou se eu acertar a questão mais fácil, não dá diferença nenhuma, dá na mesma. Você e o cara que acertou a mais difícil, o outro que acertou a mais fácil, vocês vão fazer exatamente a mesma pontuação. Então a prova tradicional dos vestibulares ela é baseada nisso, número de acertos. Independentemente, vamos dizer assim, da qualidade da questão, o que conta é quem acertou mais e acabou. O Enem não. Não sei se vocês sabem disso, o Enem não é calculada a nota dessa forma. A chamada teoria resposta ao item que eu comentei, ela fala isso aí, ó. O score, a sua nota no Enem, é calculado sim, em função do número de acertos. Em tese, quanto mais você acertar, melhor ou pior? É óbvio que é melhor, né? Então, o número de acertos é algo importante. Quanto mais acertar, melhor. Só que tem uma outra questão. A nota no Enem ela é calculada em função do grau de dificuldade das questões. Só, as questões são questões que têm dificuldade diferente. Uma é fácil, outra é mediana, outra é difícil. E aí o Enem calcula a nota válida para cada questão, calcula o valor de cada questão em função também dessa dificuldade. Tem questões do Enem que valem muito, mas muito ponto. Tem questões que não valem quase nada.
E aí, a grande habilidade que um aluno tem que ter na prova do Enem é saber acertar as questões que valem ponto. É isso que diferencia muitos candidatos dos outros, independentemente da física, química, matemática, história, geografia que você conhece, mas se você na hora da prova, você der mais valor, se você der enfoque nas questões que valem mais e acertar essas questões, isso vai impactar diretamente, positivamente, a tua nota. Bom, então é sobre isso que nós vamos basicamente tratar. Aí eu coloquei aqui um quadrinho sobre habilidades e competências, e essa é uma pergunta importante de você responder. Não sei se vocês conhecem ou não, se já ouviram falar, né? A tal da matriz de referência do Enem. Conhecem isso aí ou não? Já ouviram falar? Matriz de referência? Então é algo legal deixar como dica para vocês. Chegou em casa hoje, amanhã, o dia que você quiser, pegue ali o Google e digita matriz de referência do Enem. Digita ali, matriz de referência do Enem. E aí baixa esse documento. Esse documento é a regra do jogo. Toda a regra da prova chamada Enem está colocada nesse documento, e de uma forma objetiva. Chamado INEP, que é o instituto que organiza o Enem, ele colocou 120 ideias ali, dizendo o seguinte, ao terminar o ensino médio, você que está concluindo o terceiro ano, você tem que dominar essas 120 que ele chama de habilidades. São 30 habilidades de matemática, 30 de ciências humanas, 30 de ciências da natureza e 30 de linguagens, né, que inclui língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física. Então, para cada uma das 4 grandes áreas do conhecimento, você vai ter 30 habilidades que o INEP acha que você deve dominar ao terminar o ensino médio e, consequentemente, ele vai cobrar isso de vocês na hora do Enem. Mas o que são as habilidades? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui eu peguei da minha parte da matéria, Ciências da Natureza, dentro da qual está inserida a Física. Olha a habilidade 17 ali, por exemplo. Eu não vou falar das duas não, só 17 está bom. O Enem considera que ao terminar o ensino médio, um aluno tenha que ser capaz de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Pessoal, pensa comigo. Isso que o Enem está falando que é importante para todos vocês ao terminar o ensino médio, pensando na ciência da natureza, eu digo mais, isso aqui é importante na vida de qualquer um. Você, depois que você fez a faculdade, você escolheu a tua profissão, você está lá no mercado profissional, cara, isso aqui vai te acompanhar a vida inteira. Você vai ler um texto de jornal, seja o jornal impresso, seja o jornal como hoje na internet, você está lá um texto, está escrito lá uma reportagem. Só que junto dessa reportagem comum, a gente tem lá um infográfico, né? Junto você tem uma tabela com dados, você tem um gráfico ali. Cara, se a pessoa não consegue entender informações em vários tipos textuais, seja o texto escrito, seja o texto de tabela, seja o texto por meio de gráfico, cara, essa pessoa perde muita informação na vida dela. Então, às vezes, as coisas que são comunicadas para a gente não vêm só por meio de palavras, vêm por meio de uma equação, né, que é o texto matemático, vem por meio de tabela, gráfico e tudo mais. Então o Enem considera isso. Saber interpretar tabelas, gráficos, textos, equações e saber relacionar essas informações é algo importantíssimo como uma habilidade que você tem. Agora, quando você pega um monte de habilidades, que nem essa é a habilidade 17, você tem também a habilidade 18, você tem 30 habilidades só na ciência da natureza. Quando você pega um bloco de habilidades, essas habilidades todas juntas fornecem para você o que o Enem chama de competência. Eu vou dar um exemplo comparando com futebol. Quais são as habilidades de um jogador de futebol? O cara pode ser habilidoso no drible, né? Pode ser habilidoso no passe, habilidoso no cabeceio, o que mais? A velocidade, né? O porte físico. Então, tem várias habilidades que ele pode dominar. E a partir do momento que o cara ali tem várias habilidades, ele se torna um jogador o quê? Competente. Então, o conjunto de habilidades te fornece uma competência. Seja isso no esporte, seja aqui também na vida estudantil. A hora que você domina várias habilidades, você tem uma competência que você trouxe para si, né? Que você incorporou aí como estudante. Pois é, a prova do Enem ela é baseada nisso. Em habilidades que você deve dominar e, consequentemente, consequências que você adquire como aluno. Então, para você, eu considero isso pelo menos, mas aí é só opinião minha, cada um faça como achar que deve.
Eu acho que você conhecer esse documento, que tem lá quais são as 120 habilidades que o Enem quer cobrar de você, acho que faz toda a diferença. Você já vai para a prova mais ou menos sabendo o que vai ser cobrado de você em relação a habilidades necessárias. E aí você tem tempo de treinar isso ao longo da sua preparação. Bom, agora eu vou dar um exemplo da chamada TRI, Teoria Resposta Item, que eu fiz todo esse comentário porque são coisas que eu preciso falar antes. Mas de verdade, o que interessa para vocês é isso aqui. Como é que você faz a tua nota no Enem aumentar? Eu acho que no final das contas é aquilo que o aluno mais se preocupa sempre, né? Então dá uma olhada ali, ó. Vamos imaginar uma prova fictícia com alunos fictícios. É só fazer um comentário antes, né? Um comentário antes. Prova da Federal. Acertou uma questão, vale 1 ponto, 2 questões, vale 2 pontos e acabou. Então, o que interessa é o número de acertos, falamos isso. Prova do Enem. Aí, o grau de dificuldade da questão também interfere na nota, né? Você tem questões difíceis, tem questões fáceis. Algumas valem menos, outras valem mais. Deixa eu perguntar aqui para vocês. O que vocês acham? O que vale mais? O que tem maior valor na hora da sua pontuação no Enem? Questão fácil ou questão difícil? Fácil ou difícil? Então, só que é normal as pessoas responderem o contrário, concordo? É normal, hoje de manhã, por exemplo, fiz a pergunta e responderam, não, a questão difícil vale mais. Porque as pessoas pensam com uma lógica que ela tem um certo sentido. A pessoa pensa assim, caramba, se a questão é difícil, ela envolve maior conhecimento. O aluno teria que ser melhor para responder uma questão difícil, vai exigir maior trabalho dele e tudo mais, e a pessoa fala, bom, se exige mais trabalho, se exige mais conhecimento, deveria valer mais. Só tem lógica isso? Claro que tem. Claro que tem. Questões mais difíceis poderiam sim valer mais, porque tem lógica esse raciocínio. Só que essa não é a lógica do Enem, e é isso que eu quero que você enxergue. A lógica do Enem não é pela dificuldade da questão, torná-la mais valiosa. A lógica do Enem é pela consistência, a coerência das respostas. Se você é um aluno coerente nas suas respostas, isso tem muito valor para o Enem. Se as suas respostas são consistentes, isso vale mais no Enem. E não se você respondeu as questões mais difíceis. Então deixa eu te explicar, para você entender que também tem lógica isso. Olha lá, um exemplo, ciências humanas. Então vou indo ali, ó. Nas ciências humanas, você vai fazer a tua prova, tem 45 questões no Enem. Vamos selecionar só 9 questões, para não ter que falar de 45. Imagine que de 9 questões, de uma determinada competência, você tem essa divisão. Das 9, 3 são fáceis, 4 são de nível médio e 2 são difíceis, tá? Então, total de 9 questões. Aí vem o aluno, o primeiro aluno, um aluno fictício. Ó. Aluno 1. Cara, esse aluno errou as 3 questões fáceis. Eram só 3 fáceis e ele errou as 3 fáceis. Aí, quando chegou nas questões medianas, eram 4 de nível médio, ele acertou 3 das medianas. E quando chegou nas questões difíceis, que eram 2, o cara vai lá e acerta as 2 questões difíceis. Total de acertos, ele acertou 3 medianas, 2 difíceis e acertou 5 questões. Aí vem um segundo aluno, o aluno 2. O aluno 2 vai fazer as mesmas 9 questões. Aí ele acerta as 3 questões fáceis. Quando chega nas 4 medianas, ele acerta 2. E ao que ele chega nas difíceis, ele errou as 2 questões difíceis. Esse aluno acertou quantas questões? 5 também. O primeiro acertou 5, o segundo acertou 5. Se fosse um vestibular tradicional, os dois teriam notas o quê? Notas iguais. Agora, no Enem, esses 2 alunos têm notas completamente diferentes. Mas qual que é a lógica? A lógica é simples. Dá uma olhada no aluno 1. O cara errou as 3 questões que são fáceis de um assunto. Errou o que do cara faz, ele vai lá e erra. Aí, quando chega na questão difícil, ele acerta. Isso é consistente, pessoal? Isso é coerente? É coerente acertar o que é difícil e errar o que é fácil? Claro que não é coerente, né? Mas dá a impressão que o cara o quê? Chutou. Né? Porque quando a questão era fácil, ele errou. Porque provavelmente ele não conhece da matéria mesmo. Mas aí quando chega na questão difícil, sem querer ele acerta. Provavelmente porque tenha chutado aquilo certo. Isso para o Enem não tem valor quase que nenhum. Se você errar o que é fácil e acertar o que é difícil, isso para o Enem vale pouquíssimo ponto. A nota desse cara seria baixíssima. Agora olha o aluno 2 como é coerente. Ele acertou o que era fácil. E acertar o que é fácil é normal. Agora, quando chegou na questão difícil, ele errou. Pessoal, isso é absolutamente comum, coerente, consistente. Acertar o que é fácil e errar o que é difícil. E como a resposta dele tem consistência, esse segundo aluno tiraria uma baita de uma nota comparando.
Eu fiz a comparação aqui assim, ó, olha lá. Comparando o score do aluno 2, que é uma nota consistente nas suas respostas, ela não é só maior, eu coloquei vários símbolozinhos de maior, olha, ela é muito maior do score do aluno 1, que são respostas inconsistentes, porque o cara faz algo que é esquisito, né? Acertar o que é difícil e errar o que é fácil. Bom, aí, lógico que o grande resumo disso tudo é o seguinte: chegou no dia da prova do Enem, você quer tirar uma boa nota, você tem que acertar quais questões? As fáceis, é isso. Se você acertar as questões fáceis, isso garante uma baita nota. Ah, Euler, então quer dizer que é bom errar as outras? Claro que não. Claro que não. Se você puder acertar as médias e as difíceis também, quanto mais se acertar, mais pontuação agregada. Mas a questão é que as questões fáceis vão te dar grande parte da nota. As questões médias vão te dar mais um pouquinho de nota. E as questões difíceis, quase nada de nota. Então, você tem que focar sua atenção, teu esforço, é realmente nas questões fáceis. Mas aí surge uma pergunta que talvez seja mais importante. Como é que eu sei quais questões são as fáceis? Não vai estar escrito do lado, essa é fácil, essa é difícil, essa vale muito, essa vale pouco, né? Então, cabe a você, talvez, uma outra habilidade, que não é cobrada lá pela INEP, mas é uma habilidade pessoal, que é saber olhar para uma prova e identificar quais questões são fáceis, médias e difíceis, consequentemente, quais questões do Enem valem muito, mais ou menos, ou quase nada. Então, eu queria dar algumas dicas a respeito disso, quer ver? Uma maneira de você identificar questões, e aí eu vou dar uma sugestão, mas cada um de vocês tem seu estilo de resolução de prova, mas eu vou falar algo que eu faria se eu estivesse na prova do Enem. Tem aluno que pega a prova do Enem e sai resolvendo. Ok, né, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ele perde uma oportunidade interessante. Porque a hora que ele sai resolvendo uma por uma todas as questões ali, ele começa, por exemplo, às vezes por uma questão difícil. E aquela questão difícil, mesmo que ele acerte, ela vale o quê? Ela vale quase nada. Agora, além disso, qual o risco de ele nem acertar porque ela era difícil? Aí não valeu nada mesmo. Ou ainda, aquela questão toma um baita tempo de resolução. E isso é uma coisa que acho que vocês sabem, né? A prova do Enem, ela é muito exigente no aspecto tempo. Imagina, tem um dia lá que são 45 questões de uma área do conhecimento, mais 45 questões de outra área e mais redação. E você tem que cumprir aquilo num tempo que é limitado. A maioria dos alunos sai da prova do Enem reclamando que não deu tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar teu tempo com aquilo que vale muito, né? Use o teu tempo para resolver as questões fáceis. Se sobrar tempo, vá para as médias. E se sobrar, que a maioria dos casos não sobra, só se sobrar tempo, você vai para as questões difíceis, né? Então, eu começaria a prova classificando. De verdade, eu faria isso. Eu pegaria, eu não vou falar gastar, eu vou usar outro verbo, eu vou investir. Eu vou investir 15 minutinhos da prova, começou a prova, pega 15 minutinhos e você vai classificar as questões. Não dá para vacilar, falar, ficar viajando ali. Não, rapidamente, você bate o olho na questão e identifica se ela é fácil, médio ou difícil, né? E eu colocaria as letrinhas lá, F para fácil, M para médio, D para difícil, para ficar bem claro ali. Euler, mas como é que eu faço isso? Como é que eu bato o olho na questão, que eu não posso demorar muito tempo nessa classificação? Como é que eu bato o olho e mais ou menos tenho ideia se ela é fácil, médio ou difícil? Essa é a dica que eu quero dar. Primeiro, não é algo objetivo. Falar, certeza que eu acho que é fácil, então ela é fácil. Não, o grau de objetividade para isso não é tão grande. Tem um certo grau de subjetividade. No seguinte aspecto, ó. Questões, todas as questões, seja do Enem ou do vestibular, elas têm um comando. Toda questão pede para você fazer alguma coisa. Eu quero que você calcule, eu quero que você cite, eu quero que você compare. Toda questão tem um comando. Existem comandos que são mais fáceis, outros são médios, outros são dificílimos. Olha o exemplo de comandos fáceis. Calcular. Lógico que depende do cálculo. Quando é um cálculo direto, que nem eu falei de energia cinética, mv²/2, acabou, isso é fácil para qualquer um. Basta que você saiba o cálculo, né? Então é fácil. Outro aqui, ó, citar. Pessoal, citar é uma ação simples, essa é a verdade. Por exemplo, vou fugir da minha matéria, tá? Eu falo assim, cite 3 características da Revolução Francesa. Cara, se você estudou isso, se você de certa forma memorizou, entendeu isso, cara, você vai conseguir citar essas 3 características, ou mais fácil ainda, você vai ver nas alternativas qual é a alternativa que tem essas 3 características citadas. Exigiu de você, basicamente memória. Não tem muita outra habilidade envolvida. Então isso é algo simples, é um tipo de mediação mental
de menor importância, é um comando mais fácil. Como identificar também, ó, identifique características de não sei o quê, sei lá, identifique as características dos equinodermos, lá na biologia. Cara, se a pessoa aprendeu aquilo, lembra dessas características, ela vai identificar e pronto. Agora, existem questões que têm comandos que as tornam um pouco mais complexas. Por exemplo, ali, ó, comparar. Pessoal, comparar é muito mais difícil que citar. Imagina, eu falo assim, compare 3 características da Revolução Francesa com 3 características da Inconfidência Mineira. Né? Vocês sabem que a Inconfidência Mineira, um pouquinho depois da Revolução Francesa, e muito baseada nessas ideias iluministas, né, que a gente tinha lá na Europa. Então, tem relação um movimento com o outro. Mas o examinador quer que você compare essas relações. É mais difícil, que aí você tem que conhecer a Revolução Francesa, tem que conhecer a Inconfidência Mineira e estabelecer relações, estabelecer ligações. Então, comparar é com certeza mais difícil do que citar. Isso aí, Euler, apareceu de novo calcular ali assim, porque tem cálculos que não são tão imediatos. Tem coisa que para você chegar no resultado final, você tem que passar por várias etapas de cálculo. Então, tem cálculo de nível fácil, tem cálculo de nível médio. Né? E assim também, ó, explique. Uma coisa é citar, outra coisa é explicar um fenômeno. Né? Lógico que é mais difícil. Então, existem comandos que são já um pouco mais complexos. E tem aqueles que são muito mais complexos. Exemplo, argumentar. Não é fácil. Para você estabelecer um argumento qualquer não adianta, né? Argumento, aquele que a gente fala que tem a profundidade de um pires, aí não adianta. Agora, argumento válido mesmo, argumento consistente, para a pessoa conseguir fazer um argumento, ela tem que conhecer do assunto, ela tem que estudar, ela tem que buscar outras fontes, aí ela constrói uma tese a respeito daquilo. Então, isso exige, obviamente, um maior grau, né, de conhecimento e mediações mentais. É a mesma coisa ali, ó, planejar. Você estabelecer um plano a respeito de alguma coisa, isso exige um estudo mais aprofundado. Então, primeira dica é essa. Tente observar qual é o comando da questão. O que a questão quer de você? É simplesmente calcular? É citar? Ou é analisar? Né? Dependendo do nível desse comando, mais ou menos você já sabe qual é o nível da questão. Fácil, médio ou difícil. Mas tem outros fatores, quer ver? O que eu vou falar, de certa forma, é meio triste, meio assustador, mas é verdade. O tamanho do texto da questão impacta diretamente no nível de dificuldade dela. É uma triste realidade, mas a verdade é que o brasileiro médio tem uma leitura muito ruim. Se você pegar o Brasil inteiro, pegar todos os estudantes, na média, a maioria tem uma dificuldade muito grande em leitura e interpretação de texto. Qual a consequência disso? Se a questão tem um texto extenso, quando o cara chega lá no final, para ele todo o resto anterior já não faz mais sentido nenhum. E aí, obviamente, para ele acertar aquela questão, teria que reler, muitas vezes tem preguiça, vai direto e acaba errando. Então, é uma tendência, não é uma certeza, é uma tendência. Questões com textos maiores normalmente são consideradas questões mais difíceis. E questões mais diretas ali no enunciado, geralmente tendem a ser consideradas questões mais fáceis. E um terceiro modo de você saber se a questão é fácil, média ou difícil, é o tipo de assunto. Quer ver, eu vou sair da física, vou para a matemática. Lá na matemática, você pega uma questão e está na cara que a questão é de regra de 3. Fácil, médio ou difícil? Essa é a parte fácil, né? Na matemática, talvez uma das coisas mais fáceis seja proporções e regra de 3. Agora, chega lá na matemática e cai teorema de Pitot, né? Ou, sei lá, cai ali fórmula de Herão. Meu Deus do céu, isso é uma dificuldade. Então, o tipo de assunto também, claro que determina se a questão é mais fácil, se ela é média ou se é difícil. Se você fizer um cruzamento rápido dessas ideias, talvez você consiga classificar de uma forma interessante, com certo grau de assertividade, quais são as questões fáceis e mais difíceis. Então, primeiro, qual é o comando, qual é o verbo da questão determinando a atuação? Isso determina o grau de dificuldade. Qual é o tamanho do texto da questão? Veja, se ela for muito grande, deve ser mais difícil. E terceiro, qual é o assunto dessa questão? É um assunto tradicionalmente simples ou é um assunto tradicionalmente complexo? A hora que você junta tudo isso, você mais ou menos tem uma boa ideia sobre o grau de dificuldade de cada questão. Só que você pode estar ouvindo tudo isso e falar, tá bom, Euler, você falou, tem uma certa lógica, mas eu não acredito em nada do que você falou. Né? E é isso, eu não posso pedir que você acredite. Eu tenho que, de certa forma, tentar mostrar para você que é verdade. Então eu peguei um exemplo real. Eu acho esse exemplo assustador, por isso que eu gosto de mostrar. Ó. Isso aqui é da prova de, já certamente um pouco mais antiga, né? Prova de 2012 do Enem.
As pessoas costumam ter uma ideia, eu acho que vocês que estão se preparando não, mas a maioria das pessoas tem uma ideia errada do Enem. As pessoas acham que as provas valem de 0 a 1.000 pontos, e não é verdade. Só tem uma prova do Enem que a nota mínima é 0 e a máxima é 1.000, que é qual? Redação. Redação vai de 0 a 1.000. As outras provas não, ela tem uma pontuação mínima e uma pontuação máxima que muda de ano para ano e muda de prova para prova. Então, por exemplo, em 2012, em matemática, a pontuação mínima seria 345. Já para a língua portuguesa, ou linguagens melhor, seria 224. E a pontuação máxima nessa prova seria 985, enquanto para linguagens era 835. Aí eu peguei um exemplo real. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Imagine que um aluno, na prova de matemática, isso foi da prova de matemática, tá? 45 questões que são naquela prova. Esse aluno errou todas as questões difíceis. Das 45 questões, algumas eram difíceis. O cara errou todas as difíceis. Ele errou todas as questões medianas. E das questões fáceis que tinha ali, ele acertou 6. Tinha mais do que 6 questões fáceis, tá? Só ele acertou 6. Só, se for pensar entre a gente aqui, cara, é ridículo, né? De 45 questões, o cara acertou o quê? 6. E dessas 6 que ele acertou 6 que eram fáceis ainda. Se fosse um vestibular comum, a nota dele seria horrorosa. De 0 a 100, ele teria tirado aproximadamente 15 pontos. 15% de acerto, né? Pois é, olha a nota desse cara no Enem. Errando todas as difíceis, que valem pouco, errando todas as médias, que valem mais ou menos, mas acertando 6 questões fáceis. Elas valem bastante. Esse é o score dele, ó. 498. Praticamente metade do valor da nota máxima. A nota máxima ali, ó, 985, o cara tirou 498. Metade da nota máxima possível, acertando ridículas 6 questões. Mas por um motivo, ele acertou as que eram o quê? As que eram fáceis, né? Eu costumo fazer uma comparação, que é a seguinte: a prova do Enem é muito parecida com um joguinho de celular, esses joguinhos que para você ir para a fase seguinte, você tem que vencer a anterior, tem que desbloquear, né? É assim na prova do Enem. Para você ir para as questões médias, você tem que desbloquear essa fase. E desbloquear as questões médias significa acertar as questões fáceis. Para você ir para as questões difíceis, você tem que desbloquear a fase anterior, tem que acertar as médias. Se não, fazer as difíceis vai ter um valor quase nenhum, com impacto muito pequeno na tua nota. Então, se o Enem tem um grande segredo, lógico, o grande segredo é conhecimento. Isso é evidente. Saber mais de física, matemática, história, geografia, isso faz toda a diferença em qualquer prova. Mas na parte de técnica de resolução da prova, eu não tenho dúvida nenhuma. É isso aqui que modifica muitas vezes a classificação de um candidato. O candidato que sabe usar essa ideia a seu favor, ele tem a tendência de tirar uma nota muito maior do que os demais. Resolver primeiro as questões fáceis, depois as questões médias e, se sobrar tempo, resolver as difíceis. Muitas vezes não sobra tempo, mas aí não tem problema. Se não sobrar tempo para as difíceis, elas não valem quase nada. E outra coisa, se não sobrar tempo para as difíceis, tem outro detalhe. A maioria dos alunos não vai acertar também essas difíceis. Então, se você não as fizer, não é isso que vai impactar tão negativamente a tua nota. Beleza, é isso, pessoal. Bom, talvez alguns já conhecessem essa ideia, já conhecia, né? Alguns já conhecessem essa ideia, mas eu sei que é algo que normalmente é novidade para muitos alunos que estão no ensino médio, e como eu disse, é uma novidade que faz toda a diferença na composição final da tua nota. Eu quero agradecer a Dani, né, da Escola do Legislativo, por permitir bater esse papo. Onde eu vou e eu encontro com alunos, eu gosto de levar essa ideia para tentar ajudar a transformar, não é só transformar a nota, né? A nota é um detalhe, mas eu sei que essa nota transforma vidas. Eu sei que essa nota, no final, abre a possibilidade de você estar na faculdade que você quer, seja com o Enem, seja com o vestibular. Então, eu tenho isso como missão na minha vida, que é ajudar os alunos a passarem no vestibular. A gente passa o ensino médio inteirinho achando que o professor é obstáculo, né? Eu sei, eu já fui aluno. Quando você está no ensino médio, está lá no primeiro, segundo ano, você fala, eu tenho que passar na matéria daquele professor. É assim que a gente olha. Então, parece que o professor o tempo todo é um obstáculo a ser vencido. E a gente, quando está lá no cursinho, a gente usa uma filosofia completamente diferente. O professor não pode ser obstáculo, o professor é ponte. O professor tem que ser a ponte que leva o aluno até o objetivo dele, que é a faculdade. Então, eu tenho isso como missão de vida, tentar levar aquilo que facilita o acesso dos alunos à universidade aonde eu posso. E curioso que hoje que a gente saiu daqui, hoje de manhã eu conversei também com os estagiários da manhã,
E aí, lá embaixo, eu fiquei conversando, ou não, aqui em cima mesmo, conversei com 2 alunos, e eu falei com eles um pouquinho a respeito, não tem nada a ver agora com o Enem, tá? Mas tem a ver com a vida, né? Que tudo isso a gente faz porque tem um objetivo maior na vida, que é ser feliz. Só a gente não tem outro motivo para existir que não seja ser feliz, né? Agora, a felicidade para cada um é diferente, né? O que é felicidade para um não é para outro, cada um encontra a felicidade em coisas distintas. Mas eu sei que quando você está nessa etapa da vida, muitas vezes a felicidade está atrelada, sim, a passar no vestibular, né? Muitas vezes está atrelada a você cursar a faculdade que você gostaria. E aí eu estava falando para eles que tem a ver com habilidades e competências, né? Cada pessoa, esquece habilidade no ensino médio, vamos pensar em habilidades na vida. Cada pessoa não tem uma única habilidade, né? Cada pessoa, cada um de vocês, eu não tenho dúvida, tem habilidades as mais variadas e que muitas vezes você nem conhece, né? Você vai descobrir ao longo da vida. E por que eu falei isso para ele? Eu falei, quando eu tinha 14 anos, eu fui para uma academia militar, porque era o sonho que eu tinha. Não sei se vocês conhecem a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e depois fui para Agulhas Negras, né? Era o sonho que eu tinha na minha vida. Então, eu queria ser militar, queria ser oficial do Exército. Mas no meio do caminho, eu conheci um curso novo da USP, que era Engenharia Mecatrônica. Eu larguei o Exército e falei, eu preciso me preparar, porque eu quero ser engenheiro mecatrônico. Fiz vestibular, passei na USP e fiz a Engenharia Mecatrônica. E enquanto eu estava lá na Engenharia Mecatrônica, eu falei, eu preciso ganhar um dinheirinho, eu vou começar a dar aula. Então, fui no cursinho que eu tinha feito e comecei a dar aula como professor assistente, só tirando dúvida dos alunos. Cara, eu me encantei com aquilo. Falei, não, a minha vida é ser professor. Não quis mais saber da engenharia e fui dar aula. E desde então, já são 30 anos que eu dou aula, mas enquanto eu estava dando aula, 7 anos atrás, eu falei, sabe do negócio? Eu vou me candidatar a vereador, né? E hoje eu sou muito feliz, continuo dando aula como professor, mas sou muito feliz também como vereador. Ou seja, pessoal, a gente não tem uma habilidade só na vida, né? Eu fui feliz como militar e tenho certeza que eu seria muito feliz hoje se eu tivesse continuado na carreira. Eu fui feliz na engenharia, fui feliz como professor, continuo sendo, e sou muito feliz também na atividade parlamentar. Às vezes a pessoa acha que um plano que ela fez não deu certo, então não tem mais nada que eu possa fazer na vida. Não. Cada um de nós tem diversas habilidades. É lógico, talvez tenha suas habilidades preferidas, mas você saber que você pode ser muito feliz em várias carreiras possíveis. E que muito provavelmente você não fique numa carreira só a vida inteira. Cada vez mais as pessoas estão mudando, né, de emprego, de carreiras ao longo da vida, várias vezes ao longo da vida. O jovem hoje é muito mais dinâmico do que o da minha época, que é muito mais dinâmico do que da época dos meus pais, né? Hoje, para vocês, as coisas são todas muito ágeis, né? E a gente vê isso com o celular e tudo mais. Imagina, quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, para você carregar um programa no computador, você queria, sei lá, nem tinha Word naquela época, né? Mas se tivesse um Word, levava 10 minutos para abrir o Word, porque não tinha internet, não era nem CD, nem disquete, era na fita cassete. Vocês nem sabem o que é fita cassete, né? Era na fita. Levava 10 minutos para carregar um programa. Hoje é inimaginável que alguém espere 10 minutos para alguma coisa no celular. Então o mundo hoje é muito imediatista, né? O que também causa muitas frustrações. Aquilo que não acontece na hora, as pessoas ficam realmente, às vezes, muito frustradas. Então, certamente, ao longo da tua vida, é bem provável que você tenha várias mudanças ainda profissionais, educacionais, mas você ter essa consciência, que você pode sim, e você deve sim, ser muito feliz na escolha que você fizer. Então, fica lá à disposição de vocês. Pessoal, obrigado. Meu gabinete também está à disposição quando quiserem, qualquer que seja o tema, estou lá para a gente bater um papo, se quiserem, tá bom? Valeu, grande abraço. Fazer uma foto, é isso? Tá bom, então vamos fazer uma foto ali.